Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orou aqui. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus trato, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosse maltratados. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso junto com eles, e dos maltratados como se vós mesmo também estivesse sendo maltratado. Bem, agora nós entendemos uma coisa de grande importância, que é o ponto de vista do sentido específico na expressão do apóstolo. Mas antes de falar sobre Paulo, ou antes de falar sobre a epístola aos Hebreus, eu pretendo convidar a você a raciocinar comigo da mesma maneira como diz aqui o texto. É você lembrar dos presos como se você estivesse preso, tá? Lembrar como se você entendesse o que é uma cadeia, entender o que é uma pessoa cometer um delito e muitas das vezes você desejar que ele pague por isso, eternamente, ou até o período que ele venha entender o que ele fez de errado, para que ele não repita, para que ele não faça de novo, não é isso? Essa é a intenção priorizada com o texto, é levar você a entender a dificuldade que tem um presidiário. Mas agora, enquanto você pensa, eu quero rapidamente, eu tenho que ser ligeiro, eu quero falar com você sobre os missionários voluntários de Cristo. Vai estar aqui no card uma imagem, né? E você vai perceber quem são eles. Primeira palavra é voluntários. O que é missionários, você já sabe. E quando se diz voluntário, então tem dois corpos envolvidos a um único propósito: missionários e voluntários. Tem missionários que é delegado a ele uma missão e eles são remunerados para fazer. Tem, seja da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, há missionários ou voluntários prontos, há missionários voluntários e há missionários profissionalizados de uma empresa que eles saem em missão, de acordo, em missão, por aí entra. Mas vamos ser direto ao ponto de vista que é de mais importância sobre esse assunto. Eu quero falar com você sobre missionários voluntários de Cristo. Preste atenção. Pronto, olha aqui. Missionários voluntários são aqueles que não é de uma única congregação, não é de um único ministério. São pessoas, vamos dizer, não só de uma denominação. Dá para entender isso? Missionários são aqueles que vão fazer a obra, vocacionado pelo seu chamado, vocacionado pelo seu entendimento, o desejo e consciência do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esses que assumem essa identidade, ainda aqueles que acham que são chamados e não são, mas que se estão envolvidos no desejo de conhecer e saber como é que funciona a questão, a coisa. Entra naquele entusiasmo, você que evangeliza, dando um folheto aqui, outro lá, então você entende que você se sente como um missionário, mas não é reconhecido por ninguém e nunca será, nunca será. Você nunca será conhecido nem reconhecido por ninguém, nem queira. Nunca será e nem queira. A realidade do seu reconhecimento é uma coisa que só quem pode ver é quem segue com você todos os dias, todas as horas, no seu levantar, no seu deitar, sabe de você, que é o próprio Espírito. Ao entender ele, penso assim, entendo eu lendo, ao entender ele, o seu chamado, o seu desejo, ainda que você tenha na mente, eu não sou missionário, mas eu gosto de fazer a obra. Então vai juntar o útil com o agradável. Então você vai conhecer esse grupo aonde? No grupo onde se enquadram, dentro da base de apoio na penitenciária Lemos de Brito, na Mata Escura.
um corpo de gente, um corpo, um grupo muito grande, todos voluntários, todos envolvidos em uma única causa, anunciar o Evangelho. Todos compreendendo que a cadeia foi construída para um fim jurídico, deter o interno, deter o sentenciado, deter o procurado, deter ele ali, até que seja elaborado o processo de justiça contra ele. Enquanto ele está na detenção, ele está detido, não está condenado, ele só está preso, detido. E o dia de sua saída é o dia onde é elaborado o seu processo, analisado juridicamente, e agora chega o momento dele ser ou condenado ou libertado. Condenado, automaticamente aquele espaço já não é mais para ele. Ele vai precisar ir para o campo aonde exatamente o condenado vai gerar o processo e todos os direitos dentro do processo juridicamente é envolvido a ele. Todo o trânsito será envolvido a ele quando ele está dentro da penitenciária. Enquanto ele estiver na detenção, se levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma vez já condenado, entenda isso. Entenda isso. Uma vez já condenado, ele não vai de maneira nenhuma receber nenhum dos seus benefícios enquanto estiver na casa de detenção, porque o campo de concentração, o campo de responsabilidade da deter, termina na hora que ele é condenado, o juiz bate o julgamento, o martelo, e ele ali é sentenciado e automaticamente ele vai para a penitenciária. Penitenciária é o lugar onde, na verdade, cumpre-se a penalidade sobre o réu, a sentença do réu. Bem, em Ezequiel, se eu não estou enganado, no capítulo 7, versículo de número 23, alguma coisa parecida, não estou bem lembrado, mas a expressão diz da seguinte forma: fazer uma cadeia, porque a terra está cheia de crime e de violência. Deus mandou fazer uma cadeia, deter essa turma de gente, e na verdade ouve mais a voz do adversário e não analisa as consequências. Mas lá dentro da cadeia, onde ele bota a cabeça, ele não vai sair para namorar, não vai sair para trabalhar, não vai sair para fazer... Na cadeia, ali onde ele está, ele vai começar a fazer uma reflexão. Vai chegar um momento que ele vai parar e vai refletir sobre a sua vida sentenciada. Vai refletir o que ele fez. Vai refletir que ele poderia não ter feito. Vai analisar que ele poderia ter deixado aquela questão para um lado, seja uma rincha, seja um problema, seja um descuido, seja um furto, alguma coisa do gênero. Ele vai lembrar que não precisava fazer isso. Quando ele começa a ver que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e anos, e vai passando, e ele vai lembrar que o que ele perdeu da vida dele. Eu, particularmente, conheço pessoas que passaram muitos anos. Eu estou falando de muitos anos, mais de 15, mais de 20. E quando ele chega, se ele tivesse empregado em uma empresa, ele estaria bem, tanto no seu direito profissional, de empregado, como empregado e mais. Bem, aqui acho que você deu para entender alguma coisa do que eles estão fazendo lá ainda. O juiz de cá já leu o processo, já deu o seu veredito e ele está condenado. Só vai sair de lá quando pagar o último centavo. Jesus também falou sobre isso. Mas a realidade desse ponto aqui, dos missionários onde eles entram, é o evangelismo. É evangelizar. Essa estratégia é uma estratégia muito inteligente da parte dos apóstolos em fazer isso. Pedro foi visitado pelo anjo. Isso é bacana, né? O anjo abriu a grade e ele de lá saiu, né? Paulo e Silas estavam presos e eles louvavam ao Senhor, mas já crente. Veja que eles eram crentes e o motivo ali é outro. Ali o motivo é outro, mas é um motivo que é causado e é, diante da sociedade, diante do ser, é levado à sentença. Provocado ou não provocado, não interessa. Mas eles dentro da cadeia clamaram a Deus, o Deus abriu, enviou um anjo e abriu. Não diz assim, tá? Enviou um anjo, mas diz que as portas dos cárceres se abriram.
as algemas deles caíram. Entende? Então, o soldado que viu que aconteceu aquilo ali, que todos eles estavam, aquele terremoto que houve ali dentro, então o soldado entra em crise. O soldado entra em crise, o carcereiro ficou totalmente perturbado por dar conta de tantos presos. E ali o preso, uma vez preso, acorrentado, o soldado que está ali tomando conta, ele paga com a sua própria vida. Vamos para frente? É agora que a gente entra no sentido, biblicamente falando, de lembrar dos presos, do ir de pregar o evangelho a toda criatura. Lembra desse mandado que Jesus fala para os seus discípulos? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse é o processo onde nós entramos. Hoje, muitos desses missionários são patenteados pelo seu próprio ministério. Quando eu digo patenteado, eu também estou dizendo salariado. Eu também estou dizendo salariado. Mas quando eu estou dizendo daqueles que são patenteados pelo próprio Cristo, que trabalha com Jesus no negócio, não com a finança, não com o dinheiro, entendeu? Não sabendo que vai receber todo mês. Ah, porque eu tenho família. Não, também não tenho. Tenho família. Entendeu? Eu tenho família. Eu me desgasto para fazer aquilo que eu entendo que eu sou chamado a fazer. Então vamos continuar para você entender, não ficar procurando questionar minha mente, porque você vai acabar me complicando para me tentar fazer você entender a realidade do assunto. Então nós entramos lá. Só que eu sou membro de um ministério, faço parte de um corpo de obreiro de um ministério, e assim como eu, tem muitos outros lá, que voluntariamente. O que é voluntário? Voluntário é aquilo que você faz de livre, espontânea vontade, sem cobrar e sem exigir de ninguém nenhum tipo de taxa ou de valor. Você é voluntário. E voluntário, isso não quer dizer que você também não tenha responsabilidade e também compromisso. Mesmo voluntário, você tem responsabilidades e compromisso. Entende? É muito bom saber disso. Então, dessa maneira, você consegue se cadastrar dentro deste grupo, sendo voluntário, ou seja, existe nesse corpo, lá dentro de obreiros, voluntários, crente de todas as denominações que você possa lembrar na sua memória agora. Isso. O mais interessante nesse ponto de vista é que lá também você aprende lições extraordinárias. Você, talvez que acha que já sabe de tudo, se formou a teologia, muitas outras coisas, mas uma coisa que você não sabe é entender e identificar o seu próprio lugar. Saber que você está a serviço voluntariamente a se submeter às regras e responsabilidades e deveres que lá são exigidos através da base de apoio. Tem uma pessoa que é denominada Cremildes e o pastor Robson. São as pessoas responsáveis. E Cremilda, por sinal, a superintendente do assunto, ela chama todo mundo à atenção. Ela convoca todos a estarem atentos a essa grande responsabilidade para poder saber como se comportar no entrar e lá dentro quando sair. A questão de não pegar nada na mão de interno, não recebemos nada. Malmente, com muita insistência de algum deles, que já é recomendado por ela, nem na mão deve pegar. Mulher não deve estar falando particular com preso. Crente, missionários, voluntários lá, não pode estar conversando com preso. A pregação dela é a única conversa que ela tem. É o único diálogo que existe. O diálogo que existe é anunciar a palavra. Tem oportunidade, tem corpos, tem celas, tem lugares que tem igrejas lá dentro. Coisa linda, maravilhosa. Você vê um povo reunido te esperando para você glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Há um grupo lá que canta, louva muito bem. Um dia que o poder público entender o trabalho que fazemos, no dia que eles entenderem, nós teremos um apoio extraordinário para poder alavancar, entendeu? Em condições de melhoria psicológica, espiritual e em comportamento. E isso é muito interessante para que você entenda a realidade do assunto, até que ponto que vai. Esse pessoal vem de todas as partes de Salvador, de todas as denominações.
Tem gente que é, tem gente que era, tem gente que já foi, tem gente que agora é outra pessoa. Todo mundo transformado pelo poder renovador do Evangelho. Mas para isso você entender, mas eu quero fazer parte, calma, essa parte não é agora. Você pode entrar no nosso comentar, você pode comentar, você pode expressar seu desejo, sua vontade e sua compreensão. Você pode falar como você quiser, da maneira que você quiser, você é livre e tem o seu livre-arbítrio para falar, pensar, desfazer, concordar e discordar. Isso não vai empatar de sermos o que somos e o que queremos fazer. Somos voluntários, fazemos de livre e espontânea vontade. Essa aqui é uma farda, eu estou vestido para você entender, é uma farda. Uma farda que diz aqui, ó, missionários voluntários de Cristo. Ou seja, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não está aqui escrito, mas aqui está. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com ele também. Isso aqui você encontra no livro de aos Hebreus, no capítulo de número 13, verso de número 3. Algumas traduções vão falar muito diferenciado, mas vão falar o mesmo sentido e o mesmo objetivo. Sem dúvida alguma. Pronto. Eu acho que eu consegui falar isso para você. Eu estou preocupado com o tempo, estou preocupado com a poluição, porque enquanto está tudo silêncio, nós temos uma certa liberdade. Mas outra coisa que eu quero que você entenda é a questão do cadastro. Você quer fazer parte deste grupo, você precisa conhecer. É só entrar em contato na portaria da penitenciária. Você entra na portaria e diz, eu quero ir na base de apoio dos missionários voluntários de Cristo. Só isso. E você já sabe onde é? Não. Se não souber, você passa. Eu também aconselho deixar um número de telefone que você vai poder entrar e conversar com Dona Cremilde diretamente. Pronto, vamos melhorar logo a situação, vou deixar já o número de contato dela, para você entrar em contato com ela dizendo a palavra-chave, eu quero também ser um missionário voluntário. Pronto. Então você vai saber que tudo lá é movimentado pelos missionários voluntários de Cristo. Há uma superintendência, há uma organização bacana dali também. Eu posso ser juiz, mas lá eu sou missionário voluntário de Cristo. Tem que entender isso. Eu posso ser a maior patente do exército brasileiro, mas lá, se eu me cadastrar, eu serei missionário voluntário de Cristo. Precisa entender isso. Não adianta você dizer que é pastor, que é pastora, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Nada. Lá você vai cadastrar para ser missionário voluntário de Cristo. Lá você vai tomar todas as orientações. Há uma consagração um dia inteiro, que é somente o segundo sábado do mês. O segundo sábado do mês. Entendeu? É uma vez por mês. Antes de sairmos de dentro da base para poder descer para as celas e visitar os presos, nós temos um período de um sacrifício. Assim que você chega, é dobrar o seu joelho e mostrar a Deus, mais uma vez, verbalmente, o que você vai fazer ali. Entende? Lá você não escolhe lugar, você não escolhe aonde você vai. Lá você não tem o direito de dizer assim, não, eu quero ir no corpo 2, porque eu tenho um parente lá e eu quero levar alimento para ele. Não, funciona desse jeito. Não. Não. No caminho não é esse. O caminho é você entender que você está indo para o evangelismo. É isso que você tem que entender. Se você acontecer de cair no mesmo lugar e evangelizar, ser indicado, pastor Robson costuma dizer assim, você vai, ele fala comigo, você vai para o corpo 5. Aí vira para outra pessoa e diz, você vai com ele. Você vai com ele. Então você já vai entender como é que fica a liderança lá dentro, para melhor desenvolver o trabalho e saber que o tempo maior é da palavra. A sua experiência inicial vai ser ter a oportunidade de ver e de falar. Por alguns minutos estabelecido, porque temos hora de entrada e horas também de saída.
Não podemos esperar que o funcionário apita chamando a gente. Não pode. Nós temos que sair sempre minutos antes. Precisa deixar isso claro. Precisamos entender isso de uma maneira clara e objetiva. Entendeu? Isso é fundamental. Nesse ponto de vista, quando acontece dentro das condições, a maneira como ser, eu tenho um parente lá dentro. Você vai conversar com a irmã, com a superintendente, Cremilda, e ela vai te mostrar a burocracia, forma de como agir e resolver a sua intuição. Mas dizendo, o seu foco, se não for ser missionário, eu te aconselho que não vá. Porque você vai encontrar uma outra porta difícil de se abrir e difícil de se fechar. Se o seu objetivo é ir para o trabalho missionário, de evangelizar, ótimo, bacana, beleza, está tudo aberto. Nesse ponto de vista, com essas regras. Mas se você vai com outras intenções, porque é missionária, porque é pastor, porque é presbítero, porque é diácono, porque é evangelista, olha, eu considero muito e entendo muito bem a ideia da reforma protestante. Eu entendo muito bem, não encontrei outra forma de ter uma visão distorcida para distorcer a visão real da reforma protestante. A única coisa que eu tenho contra aqueles que abraçaram a reforma protestante é moralmente desfazer do caráter dela. E isso é verdade. A questão de hierarquia, a questão da disciplina, da hierarquia do ministério. Aí essa coisa eu começo a fazer uma analogia e vejo que as coisas estão erradas. Um reino dividido, ele não subsiste. Jesus falou sobre isso. Lembra da blasfêmia dos fariseus, que dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe de Belzebu? Jesus dá rapidamente ali um parecer para eles entenderem. E Jesus disse, todo reino e casa dividido não subsiste. Porque se ele fosse os irmãos judeus que perseguiam Jesus, fosse irmão de Jesus, estaria a favor do seu ministério. Entendeu? Então quando eu olho para dentro da ideia, se você assistir o filme Lutério, né, aí você vai ver uma coisa. Quando você olhar para a realidade da reforma, você vai ver outra. Entende? Aí você vai perguntar, quais são os pontos? Existem vários pontos. Existem vários pontos, porque a gente só pode acreditar naquilo que Deus deu quando a gente encontramos, quando a gente vai ter que fazer aquilo ali. Se Deus mandar você me dar algo, então se Deus mandou, eu não vou perguntar, foi Deus que mandou? Por quê? Não, se Deus mandou você me dar, me dê. Quem tem que saber o porquê é você. Então Paulo diz assim na sua epístola aos Efésios, aquele que subiu é o mesmo que desceu, e ele deu dons aos homens. Entendeu? Então ele colocou um como apóstolo, outro como profeta, outro como evangelista, e assim fez, criou aquela categoria, criou aquele núcleo extraordinário de obreiros qualificados. Quando eu vejo que ele colocou pastor, presbítero, tudo que ele colocou ali, eu acredito que essas eleições feitas pelo próprio mestre são de habilidade que ele mesmo vai dar as ferramentas aos tais para exercer tais funções. E quando você pega um e coloca na função que não foi Deus que mandou e você achou que tinha que colocar, as coisas vão dar errado. Se você colocar uma pessoa numa posição que ele não tem um chamado e você acha que tem, talvez você como líder vai olhar a parte financeira. Talvez você como líder vai olhar pela aparência física. Talvez você vai olhar pela simpatia. E isso tudo pode anotar que está fora do... Quando eu vou fazer um próximo vídeo, eu vou botar tudo de uma banquinha assim, denominando os caráteres, né? E depois eu empurro tudo assim, ó. Não faz sentido. Eu acredito que aquela escala que Paulo mostra ali é uma escala que o próprio Deus criou. Quando Paulo se despede ali no Areópago, aquela despedida maravilhosa, Paulo dá um sermão muito grande aos presbíteros da igreja.
E Paulo chama eles e responsabiliza ele, olha, vocês são responsáveis. E sobre vocês, o sangue de cada um deles estão sobre vocês, acabou. Bem, eu estou querendo só ser ligeiro, porque, como eu estou dizendo, já estou gastando um tempo demais, já estou gastando aqui mais ou menos o quê? Olha para isso, já vou para 30 minutos de conversa. Então, deixa eu dizer, finalizando aqui para você. Então, todos são escalados para um propósito, missionários voluntários de Cristo. Você vai mostrar a sua chamada diante do seu desempenho. Vai mostrar o seu carinho pelo seu desempenho. Vai mostrar o seu amor pelo seu desempenho. Entendeu? Pronto. Cremilda é uma mulher que eu posso dizer assim, ela não usa o estilo puxa-saquismo. Detesta isso. O que ela tem de fazer, ela faz o branco e faz pelo preto. O que ela tiver de ajudar, ela ajuda o preto e o branco. Ela não tem exceção de pessoa. Entendeu? Tudo é para Deus e nada é para ela. Essa é o teir que ela demonstra claramente diante do testemunho que eu tenho visto e dos irmãos, tanto com pastores, presbítero, diácono, evangélico, chega lá. Quando você vai para o ministério, é outra questão. Quando eu falei da reforma, é outra questão. Estou falando aquilo que eu abracei, aquilo que eu não abracei. A ideia de Lutero foi ótima. Muitas pessoas, covardemente, vão na frente daquele que tem coragem. Vai atrás, à frente não, atrás, desculpa. Como aconteceu, não. Você pode ver o filme e conhecer a história. Lutero foi na frente, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha uma finalidade, ele tinha um propósito. Só que quem vinha atrás deles também tinha um propósito. E na hora, cada um pulou para os seus propósitos e Lutero ficou sozinho, encarando tudo que tinha. Porque ele já tinha conseguido o que queria. E Lutero lutou pelo objetivo até o final. Entende? Pronto, você vai entender isso. Então, quando você junta com alguém que a pessoa tem sentidos, como Jesus disse, um reino dividido não pode subsistir, é porque ele se dizia ser do lado de Deus, ao mesmo tempo estava sendo contra Cristo. Ainda que ele não acreditasse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele tinha que analisar o que Jesus estava fazendo. Isso é forte, viu? Se você não acredita em mim como um pastor, como um presbítero, como um diácono, como evangelista, como missionário voluntário, pelo menos você tem que entender que o propósito das minhas intenções para o reino de Deus favorece o seu trabalho. Enquanto você não enxergar desse jeito, vamos ser inimigo constantemente. Mesmo com essa risada sua falsa, mesmo com esse olhar seu descrinado, mesmo com essa maneira simples de dizer um forte abraço, mas de repente você está com outros pensamentos. Felizmente vivemos isso numa sociedade onde tem dupla personalidade. Sociedade que eu estou me referindo é esse que nós chamamos de evangelho. Não de Cristo, mas o estabelecido pelos homens, que se sente líder para fazer o que eles têm que fazer. Reza um estatuto, narra o estatuto, e depois tudo que vai fazer não está registrado nos estatutos. Faça no vejo, vamos ver. Fala o que tem que falar, pensa no que tem que pensar, e quando diz assim, olha, vamos agora ver a opinião dos irmãos. Mas o voto já está lá. Então não vale contar. O voto tem lá 5, ou uma turma de 150 obreiros, mas do lado de cá tem 300 contra o objetivo daquela ideia. É levado em consideração? Não. Já decidimos, o conselho entrou, que já era, acabou mesmo, acabou. É a mesma coisa que diz, é sim, sim, não, não, passou disso de procedência maligna, acabou. Bem, estamos claros? Anote aí, carteira de identidade, comprovante de residência e o comprovante do nada conta, você não deve nada à justiça, tá? Um comprovante de nada conta, é tirado no saque, e de preferência, tire pelo Pedro Melo, ou então pelo saque, tá certo? Esse é bem válido, bem aceito, você não deve nada a ninguém. Se deve alguma coisa a alguém, procura ver o nível de gravidade, para que você, já que tenha o desejo, para você estabelecer uma regra melhor, tá certo? Pronto, daí acabou. Daí acabou. E não se estranhe de você chegar lá e conhecer pessoas que já passaram pelo sistema e hoje trabalham como
missionários voluntários de Cristo. Não estranhe. Por quê? A penalidade é essa. O cidadão entra com o crime, sai cumprido o crime. É assim que funciona. E uma vez que ele está livre, ele tem a liberdade de se manter livre, mantendo-se regularizado com aquilo que ele fez, não vai fazer mais, e agora as portas se abrirão para ele. Claro que em alguns lugares vai haver algumas restrições, mas ele vai pelejar até chegar ao seu objetivo. Então lá você vai encontrar muitos que pelejaram e encontraram o seu objetivo. Tá certo? São hoje homens, mulheres, transformados pelo poder transformador do Evangelho. E por isso estão com certeza lá dentro, como missionários voluntários de Cristo. Tá certo? Quero agradecer a oportunidade, Deus nos abençoou com essa oportunidade de poder falar, e ó, tudo caladinho. Tá certo? Pronto, não teve nenhuma zoada, nada que atrapalhasse o nosso diálogo. Tá certo? Forte abraço, foi um prazer estar com você até esse presente momento. Não esqueça, detalhe, revisa o vídeo. É tempo um pouquinho, bom. Quanto mais você rever o vídeo, mais você vai entender. Tá certo? Não vá com intenção diferenciada ou fatiada daquele objetivo, do id e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos lá para pregar o evangelho. E se você entender dentro do seu comentário, você vai nos ajudar também a mostrar a grande responsabilidade que não é somente nós, o Grupo Voluntário de Cristo, mas no Brasil existe um número de homens voluntários que fazem trabalhos especialmente em cadeias. Uns fazem rua, outros fazem favelas e outros fazem dentro das penitenciárias, dentro das delegacias, dentro dos hospitais. E ao entender tudo isso, é muito importante. A capelania também tem mesmo trabalho, só de uma maneira muito diferenciada dos evangélicos. Eu também sou um capelão, graças a Deus, mas a realidade que eu estou falando aqui é uma realidade dos missionários voluntários de Cristo. Quando eu estiver apto e podendo falar sobre a capelania de uma maneira mais abrangente, que venha lhe dar a entender o seu desejo de você se formar como um capelão, se você não sabe, vamos descobrir a possibilidade de deixar aqui também o seu contato, de você também se formar como eu me formei, né? E vamos agora para a marcha de promessa, né? Para poder nós sermos, como é que se chama? Consagrados. Já tem que estar bem alinhado, direitinho, para ser um soldado da Marinha, né? Mas isso é bacana, é muito bonito. Não é muito bonito simplesmente a farda e a camisa. É a responsabilidade de ser um capelão, uma autoridade eclesiástica para divulgar o Evangelho. Divulgar o Evangelho, aconselhar e muitas outras coisas. Eu vou deixar também para você aqui, que acompanha eu pelo Facebook, e você que me acompanha também lá no YouTube. Eu vou deixar todo o parâmetro para você entender, inclusive o número de contato, para você poder falar com o nosso querido comandante Paim, né? Você vai ter toda a informação orientada através de todo o auxílio que cabe a você. Forte abraço, Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e ele te dê a paz. Lembrando, missionário voluntário é do assunto que estamos tratando aqui. Missionários voluntários em cadeia. Vamos ver? Olha. Dá para ler? Pronto, aqui, ó. Muito bom. Deus abençoe.